Ampliando o foco para além do cashback, a Melios passou a oferecer uma série de serviços financeiros diferentes. Hoje, praticamente metade da companhia trabalha em funcionalidades que ainda nem foram lançadas. Mas como uma empresa de tecnologia e de crescimento, ela passa por um cenário desafiador. A equipe do Invest.com Brasil conversou com o diretor de Relações com Investidores, que detalhou para a gente as expectativas diante de um e-commerce mais fraco, o que esperar da Black Friday e da Copa do Mundo e também como que andam as tratativas para um possível spin-off. Então vamos conferir a entrevista? Mas antes, não deixa de seguir aqui o nosso canal. Então, muito prazer, Márcio. Obrigada por participar dessa entrevista com a gente, né? Já vou começar perguntando, então, quais que foram os destaques da empresa durante esses 3 meses, o que ela buscou mostrar aí de diferenciado. Olá, Jéssica. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Acho que foi um trimestre muito importante para o Melios. A gente foi capaz de responder para o mercado, né, trazer a nossa capacidade de ser mais eficiente sem deixar de crescer, né? Tem alguns números que eu gostaria de chamar a atenção. A receita líquida da companhia, se você comparar o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, ela subiu 67%, né? Ela saiu no patamar de 59 milhões para um patamar de 98 milhões. Basicamente, o Shopping Brasil, que é a parte marketplace aqui no Brasil, ela subiu mais de 50%, né? Ela saiu no patamar de 39 milhões de reais, mais ou menos, no terceiro trimestre do ano passado, para 60 milhões de reais. Então, a gente continua crescendo. E, como eu disse, de forma mais eficiente. O Net Take Rate, que é justamente a nossa margem que a gente consegue visualizar depois dessa receita, ela saiu de um patamar, depois que a gente recebe as comissões, que são take rates, né, e a gente desconta o cashback que a gente dá para os usuários, a gente fica com a margem que é o chamado net take rate. O net take rate no terceiro trimestre do ano passado, ela foi de 1,3%. E nesse terceiro trimestre desse ano, ela foi de 2,4%. Então, realmente, é um aumento de 1,1 ponto percentual, que é muito significativo, né, muito forte. Então, a gente vem nessa tendência aí de entregar melhoras no resultados, trazer resultados mais eficientes, sem deixar de crescer. A gente sabe que o cenário está mais adverso, no cenário de e-commerce como um todo, mas a gente continua sendo um canal que os varejistas enxergam como muito eficiente na entrega de vendas, né? Então, a gente está fazendo nossa parte num cenário que os acionistas, né, os investidores, buscam números com margens mais positivas, melhores. A gente vem nessa toada de trazer margens melhores do nosso resultado. Márcio, um dado que chamou a atenção foi que metade da equipe está voltada para o desenvolvimento de novos lançamentos para o mercado, né? O que a empresa pode indicar que vem pela frente? É exatamente isso, Jéssica. Aproximadamente 48% dos nossos funcionários, né, que trabalham com desenvolvimento e programação, eles trabalham em projetos e produtos que ainda não foram lançados ao mercado. E o que isso é legal? Porque apesar disso estar entrando dentro ali da parte de OPEX da companhia, ou seja, tem o custo, mas ela não tem receita, são receitas que ainda vão entrar no futuro próximo, né? Então, a gente tem um roadmap de novos produtos, features para entrar nos próximos 2 anos, que vão trazer novas avenidas de oportunidades para o Melios, né? Então, essas pessoas são responsáveis por criar o que a gente chama de um ecossistema completo entre a parte do marketplace e a parte de serviços financeiros, fazendo com que realmente o ecossistema do Melios seja cada vez mais completo. Então, é importante notar que esses funcionários, eles não são chamados de CAPEX, né, de investimento, porque eles estão dentro de OPEX, eles ainda são pessoas que estão trabalhando em produtos que não geram receita hoje, mas que vão gerar no curto prazo. Então, realmente é importantíssimo a gente não abrir mão desse crescimento. A nossa empresa, o Melios,
ela é vista no mercado como empresa de tecnologia e growth, né? Então, o growth é muito isso, é você não abrir mão do crescimento, você tem que continuar crescendo. Eu falei aqui há pouco sobre a nossa receita, que cresceu mais de 50% no Shopping Brasil. Então, para a gente continuar entregando todo esse crescimento, é importante que a gente continue entregando produtos, features novas e etc. Então, essas pessoas são responsáveis por isso, né? A gente não pode abrir mão disso jamais. Márcio, mudando um pouco de assunto, né? Como é que estão as tratativas para o spin-off da Bentley? Boa pergunta de interesse de todo mundo, obviamente. A gente aprovou no conselho aprofundar um estudo sobre o potencial spin-off do Bank. E por que que a gente fez isso, Jéssica? Para ficar bem claro aqui para todo mundo. É, eu acredito que os administradores da companhia, né, nós todos os administradores da companhia, somos responsáveis por não só pela operação da companhia, que é o principal foco e sempre tem que ser o principal foco dela, de qualquer empresa, mas também por fontes de financiamentos, parcerias estratégicas e etc. E esse potencial spin-off, ele entra justamente nesse ponto, né? A gente tem um mercado, um cenário externo mais adverso, né? Que está muito diferente de 12 meses atrás. Quando a gente fez a compra do Bank, o objetivo era você construir um ecossistema que tivesse seus produtos próprios de serviços financeiros, o seu próprio cartão, própria conta digital, fazer o próprio Pix, sem depender de um parceiro para isso, e trazer talentos que poderiam continuar construindo essas avenidas de novos produtos financeiros, né? E isso tudo a gente conseguiu. Então, hoje as pessoas estão aqui, os produtos já começam a nascer, isso tudo está aqui dentro. E o Melius, hoje, ele é um cliente do Bankly, né? Assim como tantos outros clientes. E conversando com o mercado, que eu acho que é uma das responsabilidades dos administradores aqui, executivos de toda a companhia, a gente viu que existe um interesse potencial nas empresas em separado. Mas em conjunto, talvez esse interesse poderia diminuir um pouco. Então, nada mais a gente aprovou um estudo que vai durar aí, provavelmente uns 2, 3 meses, para aprofundar essa demanda e ver realmente se existe um potencial interesse por um parceiro estratégico na entrada do Bankly ou então do Melius. O importante a dizer aqui, Jéssica, é que o nosso objetivo não é por si só fazer um spin-off do Bankly. Acho que a gente fizer um spin-off, um IPO do Bankly, sem trazer nenhuma parceria estratégica, certamente seriam duas empresas pequenas na bolsa e talvez o Bankly seria uma ação pouco líquida no mercado, né? A gente sabe bem disso e a nossa atenção aqui para todos os acionistas só vai acontecer se realmente for interessante para ambas as partes, né? Tanto para o Melius quanto para o Bankly, e se a gente consiga trazer um parceiro estratégico que realmente traga um know-how, traga uma habilidade diferente, uma avenida de crescimento diferente, além somente do capital, né? O capital, obviamente, é importante, mas a parte a parte estratégica por trás dessa transação, ela é muito importante para a gente, porque a gente pensa em crescer. No fim do dia, como já é o nosso CEO e fundador sempre diz, né? A gente não está aqui para fazer uma corrida de 100 metros, a gente está aqui para fazer uma maratona. Então, a gente está construindo algo realmente que a gente considera diferenciado para o mercado. Então, se vier alguém que consiga, além do capital, nos ajudar a construir novas avenidas de crescimento, será muito bem-vindo. Enfim, temos 2 a 3 meses para estudar isso, ir mais a fundo. A gente botou um time, eu considero que é até super importante o time, porque a gente não quer que seja uma distração tanto para o mercado quanto para os nossos executivos dentro da empresa. É um time que é um tempo curto e que a gente vai tomar essa decisão. Pode ser que daqui a 3 meses a gente volte para o mercado e fale, ó, realmente há uma parte interessada, a gente vai começar a negociar, etc. Ou então pode ser que não, que nada mais é do que continue a estrutura do jeito que está. Márcio, em relação ao cenário mais macro, né? Como é que a empresa vem lidando com o e-commerce um pouco mais fraco do que a gente via na pandemia? E também qual que é a expectativa aí para Black Friday, Copa do Mundo? Legal. Como eu disse anteriormente, infelizmente, há 12 meses atrás, as expectativas estavam muito melhores. O mercado de e-commerce estava muito mais aquecido, vamos dizer assim. Lembro bem que os varejistas aqui estavam correndo atrás da gente para fazer campanhas enormes, né, com muito cashback, etc. O que é legal dessa história toda? A gente sabe que essa dinâmica ela reduziu, o e-commerce como um todo está mostrando uma retração nos meses aqui do meio desse 2022. No entanto, a nossa comissão que a gente vem recebendo com os nossos varejistas,
ela em nenhum dos casos ela diminuiu. Pelo contrário, ela vem aumentando nesse período sazonal mais forte para a gente, né? Então, o que que é legal dessa história toda? Que os nossos parceiros varejistas, eles conseguem identificar o Melios como canal eficiente de vendas. Ou seja, ao invés de um parceiro, um parceiro varejista fazer uma propaganda na TV, usar o Google, o Facebook, ou etc., que vem ficando cada vez mais caro, a gente sabe disso, ele utiliza o Melios, que é um canal que ele sabe que vai gerar venda para ele certa, né? E a gente recebe uma comissão por isso, que é muito menor do que eles pagariam nesses outros espaços, vamos dizer assim, nesses outros placements. Então, a dinâmica para Black Friday é o período mais importante do ano. Esse ano a gente tem uma Copa do Mundo junto com a Black Friday, né? Inicialmente, até pensávamos aqui que a Copa do Mundo poderia atrapalhar, sim, um pouco a Black Friday. O nosso pensamento já mudou um pouco. A gente acredita que vamos ter campanhas tanto para Black Friday como para a Copa do Mundo. Então, apesar do e-commerce um pouco mais retraído, a gente está muito otimista. A gente está muito otimista. É legal mencionar que a gente tem o chamado Melios Ads, né, que são nossos placements, esses espaços dentro do nosso app que a gente vende para os varejos fazer propaganda, chamarem os usuários, fazerem campanhas de cashback mais altos, etc. E esses espaços dentro do nosso app, a gente conseguiu fazer um sold out desses placements em 5 dias, né, que a gente nem esperava. Então, toda a categoria premium, ela foi vendida em 5 dias apenas. Então, mostra realmente que apesar de um cenário mais retraído, esse período sazonal da Black Friday, ele ainda é muito forte, é um período muito forte, né? Então, a gente sim está muito otimista, mas lembrando que nesse ano, diferente do ano passado, o nosso foco não vai ser só volume. A gente vai mostrar um crescimento com toda certeza, mas com eficiência. Então, aquele net take rates que eu mencionei no início, certamente ele vai ser uma margem muito melhor do que a gente mostrou no ano passado. Esse é o nosso objetivo para esse período de final de ano aqui com a Black Friday e Copa do Mundo. Márcio, para a gente finalizar, então, quais que são as principais metas para o ano que vem, né? E também que mensagem que você gostaria de deixar para os acionistas e também para o mercado? Legal. Eu acho que a companhia está ficando cada dia mais sólida. A gente fez um IPO em novembro de 2020. Nós éramos apenas 170 funcionários, mais ou menos, uma empresa muito pequena. Depois de lá, nós fizemos algumas aquisições super importantes. Compramos a Picodi na Polônia, que foi nosso primeiro passo para a internacionalização. Hoje, a Picodi abriu a operação de cashback para os seus 44 países. Até pouco tempo atrás, só eram 9 países. Então, a gente imagina realmente que, sabendo tudo o que aconteceu no Brasil com a operação de cashback, a gente consiga fazer esse mesmo playbook, levar para esses outros 44 países, né? Então, a gente tem obviamente, é um trabalho de longo prazo, né, de curto prazo, o resultado, assim como foi no Melios nos últimos 10 anos, virá de forma gradativa, mas a gente está muito confiante para que o Picodi seja uma empresa super importante dentro do grupo. E, além disso, o Bankly, né? O nosso ecossistema criado com a parte de marketplace, com novos produtos financeiros, foi criado de maneira pioneira. A gente acredita que o nosso aplicativo hoje seja um aplicativo totalmente diferenciado no mercado. Ele realmente é muito seguro e gera muita pouca fricção para o usuário. Então, os nossos usuários conseguem, ao mesmo tempo, fazer compra, navegar para serviços financeiros de maneira muito fácil. E o que pode esperar daqui para frente é que a empresa continue nesse sentido. Então, como eu disse, as margens vão melhorar, a gente está trabalhando para entregar margens melhores, já que assim o cenário pede, né? A gente está no cenário que é diferente do ano passado. No entanto, a gente não vai parar de crescer. O nosso investimento, esses 48% das pessoas são alocadas em produtos que ainda não foram criados, são super importantes para que a empresa continue crescendo. De novo, a nossa competição aqui não é 100 metros rasos, né? É uma maratona. A gente está se preparando para realmente o Melios, junto com o Bankly, serem empresas totalmente diferenciadas no mercado, em seus respectivos setores. Márcio, então, te agradeço, né, toda a disponibilidade, as informações. Espero que no próximo balanço a gente possa conversar novamente, aí trazendo todos os resultados e os destaques aí para os acionistas e para o mercado. Obrigada, viu? Obrigado, será um prazer. Obrigado, Jéssica.